Boa noite a todos, como é que vocês estão? Vamos dar início hoje à nossa apresentação, tá bom? Gostaria que vocês, por gentileza, continuassem com os microfones mutados, para a gente não perder a linha de raciocínio aqui. E se tiverem algumas dúvidas, papel e caneta na mão, anotem que ao final a gente libera para vocês estarem perguntando, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Jonas, eu trabalho já com internet já tem alguns anos, e uma das coisas que eu também presto bastante serviços é sobre tradução, né, justamente por falar português, inglês e espanhol. E foi através de um trabalho de tradução que eu conhecia a US Donation, né, um conhecido meu da Polônia me mandou um documento em inglês para eu fazer uma tradução para o português e o espanhol, e combinei um preço com ele e comecei a fazer as traduções, né. Pois eu também acho que sim. Conforme eu ia Tem traduzindo problema mesmo? esse Manda material lá. me impactou bastante, né? Principalmente eu sou da área de exata, sou formado em administração, me chamou muita atenção a matemática do negócio, eu gostei muito, né? E comecei a estudar um pouco de maneira mais aprofundada, chamei ele, tirei todas as minhas dúvidas, pedi para que ele mostrasse para mim os detalhes e tudo mais, e realmente tomei uma decisão de desenvolver, de fazer parte, né, de participar desse sistema. E aí acabei comentando com um ou outro amigo, e assim a gente foi desenvolvendo esse grupo que a gente está aí hoje, tá? Então eu conheci através desse meu amigo da Polônia. Ele, segundo ele, conheceu num grupo que eu até já fiz parte no passado, um grupo de programadores e de divulgadores da Europa, né, um grupo bem seleto, não é muito fácil de fazer parte, mas já no passado participei em alguns smart contracts que também eram lançados nesse grupo, e ele me falou que encontrou lá justamente esse PDF, esse material, e como ele gostou, como achou interessante, começou a querer fazer tradução para passar para outras pessoas de outras línguas, né? Então foi assim exatamente que eu conheci esse projeto. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui exatamente o que é o West Donation, né? Então, primeiramente, bem-vindo ao West Donation. É um sistema de ajuda mútua, tá, pessoal? E eu gosto muito desse tipo de sistema, porque o objetivo é ajudar e ser ajudado, né? É algo legal no mundo inteiro, e sistemas de ajuda mútua com boas matemáticas tendem a durar vários anos, tá? O sistema ele é automatizado na blockchain, o que para mim traz muita segurança, e com ganho de até aí 500% sobre as suas doações. Como que o sistema funciona? É um sistema que ele é dividido em 7 dias da semana, né? Como a gente já possui as divisões, segunda a domingo. Então ele também é dividido em os dias da semana, que eles chamam de slots, tá? Você só pode fazer doação no dia que é da semana. Então, por exemplo, se você quer fazer doação na segunda, você só pode fazer na segunda. Se você quer fazer doação na quinta, você só pode fazer no dia que for, quinta-feira, tá? Então, toda vez que eu mencionar slot, vocês já sabem que é um dia da semana. Você pode doar até $5.000 por slot. Isso aqui me chamou muita atenção, por dois motivos. O fato de ter um limite, né? Então, ter um limite sempre é muito bom. E a segunda coisa que me chamou a atenção é o fato de ser em dólar, tá? Eu já participei de outros smart contracts no passado, que eram em Ethereum, que eram em BNB, tá? E o problema é que quando subiu muito o Ethereum e o BNB na época, tornou-se inacessível para muitas pessoas, tá? Então o sistema acabou parando justamente porque era inacessível os valores de entrada, tá? Inclusive, esses mesmos sistemas continuam na blockchain até hoje, né? Enfim, se alguém quisesse começar a desenvolver, era só voltar a desenvolver, porque, como eu disse, na blockchain é totalmente seguro, uma vez que está lá, não se retira, tá? O sistema funciona da seguinte maneira: você faz uma primeira doação em um slot para poder ativar esse slot, tá? E depois de 7 dias, você volta a doar naquele mesmo slot. E quando você fizer essa segunda doação em diante naquele slot, você entra na fila, tá? Eles chamam isso de doação de compromisso. Então o sistema ele tem dois métodos de entrada. Tem a nova doação, que é para você ativar um slot, ou para você aumentar o valor que você tem doado naquele slot. E temos a doação de compromisso,
que é uma doação que você só pode fazer se já você tiver feito uma doação anterior, e quando você faz uma doação de compromisso, você entra na fila, tá? Entrou na fila, vai receber 125% sobre o valor da doação de compromisso. Então, se você colocar $100, vai receber 125, tá? E você pode entrar na fila semanalmente, desde que sempre faça uma nova doação de compromisso, naquele dia que você já possui valores doados, tá? Você vai entrar na fila por mais ou menos aí 20 semanas, que vai somando o que você ganha líquido, né, os 25%, até alcançar 500% sobre o que você já doou. Requisitos. A gente possui 4 filas. Temos a fila 1, que é a fila de 125%. Para ela, você só precisa fazer uma doação de compromisso para você poder participar. Pode doar no mínimo $20, no máximo 5 mil, e vai receber 125 sobre a sua doação de compromisso. A fila que paga até 130%. Para ela, você precisa indicar 2 amigos e ter um mínimo de doação de compromisso todos os dias da semana, tá? Ou seja, você precisa ter doado pelo menos 7 dias seguidos uma doação de compromisso, tá? Para poder entrar para essa fila 2. E aí vai receber até 130%. A fila que paga até 135, você precisa indicar 10 amigos, ter um mínimo de doação de compromisso de $250 em todos os slots, tá? Em todos os dias. De novo, você precisa fazer isso 7 dias seguidos para você, no 8º, entrar na fila aí de 135%, beleza? E temos também a fila 4, que também paga 125%, mas é uma fila um pouco mais rápida. Para participar dela, você vai doar 5% a mais do seu valor de doação de compromisso, tá? Esses 5% vão direto para a fila, como uma taxa, literalmente, para você estar usando essa fila mais rápida. E você vai receber quanto? 125% sobre o valor normal da doação de compromisso, tá? Não é o valor e mais a taxa, não. Você vai receber em cima do valor da sua doação de compromisso. E como que eu faço, Jonatas, para receber os valores máximos aí na fila 2 e na fila 3? Para isso, você vai utilizar dos seus bônus de indicação, tá? Você aqui, quando indica um amigo ou um conhecido, você vai receber 10% do que a pessoa fizer de doações. O segundo nível, 4%, o terceiro nível, 2%, e o quarto nível, 1%. Lembrando, pessoal, esses bônus eles ficam acumulados no seu painel, tá? Isso você só vai receber eles de acordo com a sua participação na fila 2 e na fila 3, tá? Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você indicou aqui o José e a Maria. Você vai receber 10% de cada um, o que é $100 de cada um, correto? Então vai ficar acumulado para você $200 de bônus de indicação, tá? Vamos imaginar que hoje você vai participar da fila 2, tá? Com $1.000. Quanto que você vai receber? Você vai receber $1.300, sendo que 1.250 é referente ao 125 mínimo que toda a fila paga. E os outros 50 vai ser referente aos 5% a mais, né? Que de 125 para 130 são 5% a mais. Então, como você tem valor suficiente, você vai receber o máximo, então vai receber 130%. Então, $50 vai ser referente dos $200, ou seja, vai sair desse valor, tá? De $200. E aí vai acontecer o quê? Vai ficar sobrando $150 para você sacar numa próxima vez que você venha a participar da fila 2 ou da fila 3, tá? Essa matemática aqui eu achei muito boa, porque eu já participei de vários sistemas que ofereciam essa questão de bônus para você indicar alguns amigos. E o problema é que quem gosta de trabalhar firme mesmo com divulgação, nesse tipo de sistema, entrava com valores muito baixos, 20, 100 dólares no máximo, e sacavam valores absurdos, 5, 10, 20 mil dólares.
por semana, às vezes. Então, isso não é sustentável em nenhum sistema. Aqui, para você poder receber bem, você também tem que ter valores doados de alto porte, tá? Então, por exemplo, se eu tenho $200 aqui, se eu fosse depender para sacar isso aqui numa vezada só, eu teria que ter pelo menos doado, pelo menos, $1.000 daria 50, eu teria que ter pelo menos $4.000 doado aqui para eu sacar isso aqui em apenas uma vez, tá? Ou $2.000 se eu fosse sacar na fila 3, beleza? Então eu teria que ter valores bastante altos aqui se eu quisesse sacar isso de uma vezada só, tá? Então isso é muito saudável para o sistema. O líder ele pode ganhar bem, a pessoa que trabalha com divulgação ela pode ganhar bem? Pode. Mas ela também tem que estar doando de forma ativa dentro do sistema, beleza? Então isso é muito bom. Doação mínima, $20, o que me chama também muita atenção por justamente ser acessível para qualquer pessoa poder participar do sistema. E a renovação de slot. Isso aqui, pessoal, é uma ideia fantástica, tá? A cada 4 doações de compromisso, ou seja, doações que você já recebeu valores, você vai ser solicitado a aumentar a sua doação no valor de 20% do que você já recebeu líquido, tá? Vamos dar um exemplo. Estou doando aí 4 vezes de $1.000. Quanto que eu estou recebendo? 1.250, correto? Sendo que 250 é líquido. Então o sistema ele vai somar 4 vezes de 250, o que é outros $1.000, e vai pedir 20% disso em uma nova doação. Então você vai fazer uma nova doação de $200 nesse ou em outro slot para habilitar esse slot. Então a partir da próxima semana, se você fizer nesse mesmo slot, em vez de você estar fazendo doações de 1.000 de compromisso, você vai fazer compromissos de 1.200, tá? Então isso é muito vantajoso. O próprio sistema incentivando você a fazer juros compostos, tá? Como eu mencionei, se você tiver maximizado um slot e não tiver outros slots disponíveis, tá? Você pode fazer a doação, não tiver espaço nesse slot, né? Por exemplo, se você tiver $5.000 nesse slot, você não consegue mais doar nele. O que você pode fazer? Você pode doar num novo slot, ou seja, no próximo dia, ou no dia sequente a esse, você pode fazer uma outra doação nesse novo slot para liberar o slot que precisa ser doado os 20%, tá? Isso é uma ótima opção do sistema. Outra coisa, também vamos dizer que você já chegou ali com os $5.000 em todos os dias. O que vai acontecer daí? Vai existir uma opção no sistema, né? Que já existe, a gente só não viu ainda, mas já existe essa opção porque o botão ainda não apareceu, por isso que a gente não vê, tá? Porque ele só vai aparecer quando chegar esse caso. Então, quando você tiver $5.000 em todos os slots e fizer os 4 compromissos, vai aparecer um botão de liberar slot. Quando você clicar naquele botão, você vai fazer esses 20% de doação, tá? E o que vai acontecer? Quando você receber os 500% sobre o que você já doou naquele slot, esse slot finaliza, correto? Chegou ao final de 500%, o slot finalizou. Aí você vai fazer uma taxa de doação de 500% para renovar esse slot. Quando você fizer essa taxa de 500% para renovar o slot é renovado e ele está zerado. Você pode fazer uma nova doação e voltar depois na semana seguinte a fazer doações de compromisso. Só que se você tiver usado esse botão, e acredito que obviamente todos vão utilizar, o valor que for somando ali naquele botão, ele vai aparecer novamente no slot como valor doado. Então, você já vai estar adiantando a nova doação naquele mesmo slot, tá, pessoal? Então, eu achei isso fenomenal. E isso ajuda muito, muito, muito o sistema a continuar saudável, continuar funcionando de maneira perfeita, tá? E sempre, obviamente, a fila sendo bem rápida. 500% money back, pessoal. 500% de retorno. Então, por exemplo, demos aqui o exemplo, né? $1.000, 500% vai virar aí $5.000, tá? Então, essa é o plano de compensação, né?
Você só irá fazer a diferença nesse mundo quando começar a ajudar outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado, né? Essa é a US Donation. Pessoal, esse é o nosso plano de apresentação da US Donation, tá? Desse Smart Contract. Vou mostrar para vocês agora uma tabela de ganhos aqui, uma projeção de ganhos, para ajudar vocês que querem fazer aí juros compostos, tá? Isso aqui é uma projeção de ganhos. O que eu fiz? Eu peguei um valor, né? Coloquei aqui $760. Sempre eu vou dividir esse valor por 8. Por que por 8? Para eu dividir nos meus 7 slots e ficar com um valor de capital de giro na minha mão, tá? Então, eu vou sempre dividir esse valor que eu pretendo colocar em 8, beleza? Então, vamos lá, vamos imaginar aqui, ó, 760 eu dividi por 8, deu $95 por slot, mais $95 na minha mão de capital de giro. Na minha primeira semana que eu vou fazer compromissos, eu vou colocar 95 na segunda e já vou receber 118,75. Aí eu utilizo desses valores que o 95 está incluso aqui, dou na terça, volta 118,75. E assim por diante, tá? Se eu somar tudo isso aqui, da semana que eu ganhei líquido, me dá $166 na semana líquido que eu ganhei, tá? O que eu vou fazer? Vou dividir esse valor de novo por 8, para eu poder aumentar nos meus slots. Só que eu posso fazer isso de uma vezada só? Não, você tem que fazer no dia a dia. Então, por exemplo, na segunda-feira mesmo, eu coloquei 95, me retornou 118,75, é só eu fazer um cálculo simples, tá? Então, 25% deu 23,75, se não estou muito enganado. Aí eu vou fazer esse valor vezes 7, porque eu sei que é o que eu vou receber líquido na semana, certo? Deu 166,25. Aí eu já divido por 8, que eu sei que vai dar 20,78. E aí na própria segunda-feira mesmo, eu tiro, como eu recebi 23, eu vou pegar $20 desses 23 e já vou fazer uma doação na segunda mesmo. Uma nova doação. Por quê? Que daí chega a semana que vem, eu já posso fazer um compromisso de 115, tá? Então eu não espero chegar só na outra segunda para eu fazer a doação na outra segunda. Eu faço já na mesma segunda-feira, tá? Então eu recebi 118,75 aqui, faço esse cálculo rápido de quanto que eu tenho que doar, eu vi que é 20,78, na segunda mesmo eu já dou o 20,78. Aí na terça eu vou receber 118,75, dou o 20,78 e assim por diante. E esses 3 e uns quebrados que vai sobrar aqui na minha carteira, eu vou somando eles os 7 dias, o que vai acontecer? No domingo, né, a hora que der o último dia, como exemplo eu estou usando o domingo, eu tenho $20,78 aumentados na minha mão, no meu capital de giro. Entendeu? E aí eu já tenho um capital de giro maior para eu poder continuar a semana fazendo o mesmo passo a passo, tá, pessoal? O mesmo passo a passo. Por que eu fiz essa tabela? Eu queria descobrir, se eu começasse com $760, em quanto tempo eu demoraria para chegar no teto máximo, tá? Fazendo juros compostos. E aí eu descobri que eu fazendo isso eu vou demorar 21 semanas para chegar $5.000 na minha mão de capital de giro e mais $8.750 por semana líquido na minha mão. E vou receber isso por mais 15,8 semanas, tá? Por mais 15,8 semanas antes de alcançar 500% em todos os meus slots. Olha só que maravilha, pessoal. O negócio é maravilhoso, é muito potente, tá? Jonatas, eu não quero chegar a ganhar tudo isso. Eu aqui, ó, com $1.200 por semana, eu tô muito feliz da vida. É só você parar na 11ª semana. Não precisa seguir fazendo juros compostos. Para aqui e vai recebendo isso até dar 500% sobre a sua doação primeira, tá? Outra coisa que eu descobri montando essa tabela, os valores em verde e os valores em azul estão na minha mão toda semana. Se alguma semana eu precisar utilizar esses valores, por qualquer motivo que seja, sei lá, aconteceu alguma coisa, apareceu uma multa para eu pagar, ou eu preciso fazer uma compra que acabou minha compra, gente, é só utilizar o valor, tá? Contanto que você utilize o valor em verde e mantenha o valor em azul na sua mão, na próxima semana você vai receber exatamente o mesmo tanto, tá?
Então, isso é fantástico. A liberdade, a segurança que a gente tem de estar participando num sistema que deixa os valores na nossa mão é gigantesca, tá? Então, eu também fiz uma outra tabela aqui com 130%, tá? Começando com um pouco menos, começando com $240. Tem aqui essa tabelinha, caso você queira seguir nos 30%. E também nos 135% aqui, tem que ser o mínimo de $250, né? Então, não tem opção. E aí você começa a receber, e em pouquíssimas semanas aqui, acredito que em 12 semanas, é isso mesmo, em 12 semanas você já está recebendo o máximo também. O máximo da fila 3 é 2.250 líquido por semana, da fila 2, 10.500 por semana, e da fila 1, $8.750 por semana, pessoal, beleza? Fiz uma outra tabelinha aqui também, esse eu dou acesso para vocês podem enviar à vontade essa tabela. Começando com $180, que seria o mínimo para você conseguir fazer juros composto, entrando com $20 todo dia, tá? E mantendo $40 de capital de giro na sua mão, beleza? Porque precisa de ter um pouquinho mais de capital para conseguir fazer juros compostos, começando com $20, tá? Então seria os $180 o mínimo para você começar em todos os slots. Jonatas, eu posso começar abrindo só um slot ou dois? Claro que pode. Sem problema algum, tá? Você pode começar com menos slots. A única coisa se você quiser fazer uns juros compostos mais rápido, o ideal é você abrir um pouco mais de slots, tá? Então, começando com 20 ali e 40 na mão, vai demorar... Perdão. Vai demorar aí 29 semanas para você alcançar o teto. 29 semanas para você alcançar o teto máximo, tá, pessoal? E já receber aí 8.750 por semana. Eu vou também mostrar um pouquinho o site, para quem ainda não viu, né, para quem ainda tem alguma dúvida e não se cadastrou. Então aqui a gente tem o nosso escritório virtual, tá? Aqui mostra o resumo de todos os slots e mostra o quanto você tem em cada slot, né? Então, eu mesmo peguei uma conta para fazer junto com vocês os juros compostos, mostrar que é possível. Já doei 95 na quarta, 95 na quinta, 95 na sexta. E amanhã dou 95, né, no sábado, no domingo e depois na segunda-feira. E aí na terça-feira novamente, e na quarta-feira a gente começa a fazer os compromissos. Então todo mundo aí muito empolgado, muito animado para quarta-feira a gente começar a fazer os compromissos, começar a ver a grana caindo e a gente já começar a fazer os juros compostos, pessoal. A gente não... Estamos aí muito ansiosos. Aqui mostra o tanto que você tem já de bônus de indicação, mostra qual fila você está participando, o dia de compromissos seguidos que você já fez, tá? E o quanto, a quantidade de pessoas diretas a você que você tem. Na aba Slots é onde a magia acontece aqui, né? Onde você vai fazer as suas doações e os seus compromissos, tá, pessoal? Se eu clicar aqui em nova doação, e atentem nesse detalhe que eu vou explicar para vocês, porque algumas pessoas ainda me fazem exatamente a mesma pergunta. As pessoas acreditam que essa seleção de dias aqui seja para selecionar o dia que você vai doar. E não é isso, tá, pessoal? Essa seleção de dias aqui, lembra que eu mencionei que você pode doar em um outro dia e liberar o slot do dia que tiver travado, que está pedindo a doação de 20%? É para isso aqui, tá? Então, hoje é sexta-feira. Vamos dizer que o meu slot da quinta-feira está travado e está pedindo que eu faça uma doação de $1.000 para destravar ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma doação de $1.000 hoje, na sexta, mas eu vou apontar quinta-feira. Porque daí a hora que eu clicar aqui para confirmar, eu vou fazer uma doação hoje, tá? Porém, vai liberar o slot da quinta-feira. Entenderam? Então, esse quadradinho é quando eu tiver já feito 4 compromissos, ou seja, só daqui um mês, tá, pessoal? Que eu já tiver feito 4 compromissos, que algum slot meu precise doar os 20%, e eu não queira doar no mesmo dia, eu queira doar no dia seguinte, aí eu utilizo esse quadradinho. O mesmo vale também para o mesmo dia, tá? Se eu for doar hoje, para liberar o slot de hoje, eu vou selecionar o dia de hoje, eu vou selecionar sexta-feira, tá?
e aí vou clicar em confirmar e vou fazer a doação bonitinho, beleza? Quando for o dia para eu fazer o compromisso, eu só vou clicar aqui no compromisso normal, vou colocar o valor que é, tá? Você não pode colocar mais. Se você colocar mais, você vai ver que vai dar um erro, tá? Outra coisa, você só pode fazer um compromisso por dia. Então, não queira, por exemplo, se você já doou 100, não queira fazer um compromisso primeiro de 50, receber para depois fazer outro compromisso de 50. Você vai ver que você não vai conseguir fazer, tá? Então, você apenas faz um compromisso por dia. Esse Priority Queue é a fila prioritária, é a fila 4. Se você clicar no verdinho aqui, ó, e colocar o valor de $100, você vai ver que vai sair da sua carteira 105, que é para você participar da fila prioritária, tá? Então são detalhes muito importantes aí para atentar. Aí temos aqui o resumo de todos os slots. Então, ó, já na quarta-feira eu tenho $95 doado, na quinta-feira eu tenho 95 e na sexta eu tenho 95, tá? Esse remaining é o espaço que eu ainda tenho que eu posso fazer de novas doações no dia da sexta. Depositado hoje, tá vendo? Hoje foram depositados $95, tá? E ele só vai sair do depositado hoje o dia que eu fizer uma próxima doação nesse slot. Aí tem o limite de 500% sobre 95, é 475, tá? O recebido, acredito que a hora que a gente fizer os commits e a gente receber os valores, aí já mostra aqui o quanto a gente recebeu. E aqui acredito que vai ser o número de commits, né? Número de doações de compromisso que a gente venha fazer. E essa barrinha aqui acredito que também vai ser referente aos ganhos, né? Conforme o teto. Então, por exemplo, se eu tiver que ganhar 475 e receber uma vez, eu acredito que já vai aparecer aqui 25% e assim por diante, aumentando até alcançar os 500%, tá? Então tem um resumo aqui de todos os meus slots. Na aba Network, tem aqui a carteira de todas as pessoas que estão na minha rede, tá? Então isso daqui mostra as carteiras das pessoas que eu indiquei para o negócio. E o statement mostra o extrato, tá, das doações que eu fiz. Então aqui vai mostrar as doações que eu já realizei, beleza? Mostra sempre aqui no meu abstrato. Agora eu queria deixar aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, podem fazer aí à vontade.